E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a pessoa que mais teve comunhão com Deus em toda a Bíblia. E será que eu e você conseguimos replicar essa experiência, ter a mesma experiência com Deus que essa pessoa teve? Vamos pro vídeo então? Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Alan e aqui no canal eu vou estar falando com vocês um pouco sobre comunhão com Deus, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. E no vídeo de hoje, então, eu quero falar sobre a pessoa que mais teve comunhão com Deus em toda a Bíblia e como que a gente pode tentar replicar essa experiência. Obviamente que a gente está falando de Jesus Cristo, né? O próprio nome da religião cristã se dá ao fato de sermos seguidores de Jesus Cristo, então ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma, inclusive na questão da comunhão com Deus. E Jesus, ele foi, assim, na minha visão, a pessoa que mais teve comunhão com Deus, o ser humano que pisou aqui nessa terra, que mais esteve unido ao Pai, ligado. Ele mesmo cita isso por várias passagens, né, da Bíblia, do Novo Testamento, da vida dele. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, é interessante a gente definir o que é comunhão. Porque o que acontece? Quando a gente fala em comunhão com Deus, esse termo, né, comunhão com Deus, essa expressão comunhão com Deus, na minha cabeça, no meu coração, às vezes pode significar uma coisa, no seu pode significar outra. Então é interessante a gente falar sobre isso antes, definir os termos, para a gente poder seguir em frente, para o nosso diálogo estar na mesma página. Eu peguei algumas definições de comunhão, certo? O dicionário ele traz várias definições de comunhão, né? E eu vou ler alguma delas aqui para você. Uma delas é a realização de algo em comum, e diz assim, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação, ou seja, uma comunhão de ideias. Então, uma das definições de comunhão aqui dada pelo dicionário é digamos que um compartilhamento, né? Uma sintonia de sentimentos, modo de pensar, de agir e assim por diante. Outra definição de comunhão, compartição, união ou ligação. Uma ideia mais de união, de estar conectado, né? E aqui dá até o exemplo no meio religioso, por exemplo, comunhão calvinista, comunhão católica, tá falando do quê? De um grupo de pessoas que pertence àquela determinada religião, né? Um outro significado que eu achei muito interessante, que também é trazido aqui pelo dicionário para a palavra comunhão, vem em essência, da religião católica, que diz assim, a administração, a recepção da Eucaristia, ou seja, quando o padre dá lá a hóstia, né, para o fiel, ele está dando a comunhão para aquela pessoa. Então é uma outra forma, né, de usar. E tem também da origem jurídica, né, domínio de duas ou mais pessoas sobre a mesma coisa, que detém de partes abstratas. Por exemplo, a comunhão de bens, né? Quando o marido e a mulher se casam, eles partilham ali o regime de comunhão de bens. Quer dizer, aquilo que é meu é seu. Os advogados de plantão que me perdoem a minha leiguice em explicar dessa forma, mas seria mais ou menos isso, né? Você partilhar de bens em comum. E a palavra comunhão em si, ela tem a origem do latim, que é comunidade, associação, sociedade. Então, só essas definições do dicionário já trazem bastante coisas interessantes pra gente. Quando a gente vai pro Novo Testamento, a palavra comunhão do grego, né, que é a língua original do Novo Testamento, é koinonia. Ela traz uma ideia de comunhão entre cristãos, sendo utilizado tanto no sentido do companheirismo, né, da participação, de estarem juntos, quanto da contribuição com os bens materiais, de compartilhar coisas. Então eles compartilhavam não só ideias, não só uma atmosfera, mas compartilhavam também os bens deles, certo? Eu queria trazer essas duas definições pra gente. Então, quando a gente falar de comunhão com Deus, eu queria que a gente dividisse em duas raízes. Uma comunhão com Deus, ela vai trazer pra gente uma ideia mais de uma coisa mais ritual, uma coisa mais cerimonial, uma coisa ali onde você compartilha um momento com Deus. Então, por exemplo, quando você está
orando, você está em comunhão com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você está em comunhão com Deus. Quando você está talvez na igreja, adorando, cantando, você está em comunhão com Deus. Só que tem um outro lado da comunhão com Deus que é muito esquecido, que na verdade é o lado que eu gostaria até de enfatizar nesse vídeo, justamente pelo fato dele ser esquecido, que é o lado da comunhão onde nós partilhamos das características de Deus. E talvez esse seja o aspecto mais importante da comunhão com Deus. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e falando sobre esse assunto da comunhão com Deus, e ele comentou assim comigo: Alan, mas eu não me sinto em comunhão com Deus quando eu estou, por exemplo, lá na frente da igreja cantando, ou quando eu estou na igreja fazendo alguma coisa, tal, etc. Eu me sinto em comunhão com Deus quando eu trato bem a minha esposa. Eu me sinto em comunhão com Deus quando eu falo com a minha mãe, falo com meu pai, quando eu demonstro amor para alguma pessoa. O que ele estava querendo dizer aí? É justamente esse segundo ponto da comunhão com Deus. É quando você participa, você tem características comuns a Deus. Então, vamos classificar esses dois tipos de comunhão. Então, a comunhão cerimonial, que é a comunhão onde você, digamos, partilha de um momento em comum com Deus e, obviamente, com outras pessoas. E a comunhão prática, a comunhão que te leva a partilhar de características em comum com Deus. E o mais interessante desse tipo de comunhão é que, se a gente observa na vida de Jesus, essa comunhão que Jesus tinha com o Pai sempre se traduzia em benefício para o próximo, sempre se traduzia em benefício para outro ser humano, né? Esse é um detalhe interessante. Então, vamos ter em mente isso, que são esses dois tipos de comunhão que a gente vai estar falando aqui. Quando olhamos, então, para a vida de Jesus, como que a gente pode fazer para replicar esse tipo de comunhão com Deus? Quais seriam os passos? Antes da gente falar dos passos propriamente dito, para a gente poder, com objetividade, buscar uma experiência com Deus de maneira prática, o que a gente pode aprender olhando a vida de Jesus? A primeira coisa que eu e você conseguimos notar olhando a vida de Jesus é a seguinte, que a comunhão ritual, aquela comunhão cerimonial onde você ora, tem os seus momentos com Deus e assim por diante, ela é muito mais fácil do que a comunhão prática, a comunhão onde você se desprende de si e vive para ajudar outras pessoas. A gente pode ver isso olhando vários relatos da vida de Jesus. Por exemplo, quando o jovem rico chega, né, e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: vai lá e guarda os mandamentos, segue o que está dizendo a Bíblia. E ele fala: mas isso aí eu já faço. E aí Jesus fala para ele: então faz o seguinte, só falta uma coisa agora para você, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Em outras palavras, deixa aquilo que é importante para você, vive a religião prática e me segue, vive comigo. O jovem rico, ele não conseguiu passar desse ponto da religião, então a parte cerimonial é muito mais fácil do que a parte prática. Jesus mesmo chega e diz para os fariseus: olha, o que é mais fácil eu falar para esse cara? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta a tua cama e anda? É muito mais fácil eu chegar para um aleijado e falar assim: Deus te perdoa. Quem que tá lá no céu vendo, né? Realmente, Alan falou que tá perdoado o pecado dele, vou anotar aqui. Aí Deus vai lá e anota: perdoados estão os pecados. É muito fácil falar: perdoados estão os seus pecados. E aí o que Jesus faz? Mas para provar para vocês que eu tenho poder para perdoar os pecados, vou fazer uma coisa mais difícil. Amigão, você tá aleijado, né? Levanta tua cama, levanta aí, toma tua cama e anda. Percebe? Então, é muito mais difícil a parte prática do que a parte ritual, a parte cerimonial da coisa. A segunda coisa que eu e você aprendemos com a vida de Jesus é que a comunhão prática, ela nos faz ser mais parecidos com Deus. Então, quando a gente olha a vida de Jesus, ele foi um reflexo perfeito do que seria Deus o Pai se ele vivesse aqui na Terra. Jesus, ele chega a citar que quem viu ele, viu o próprio Deus, viu o Pai. Imagina, quando a gente vive essas características em comum com Deus, é como se o próprio Deus estivesse vivendo através de nós. É o que Paulo fala: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim.
a comunhão prática, ela nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Jesus, ele passava muito mais tempo curando, pregando, ajudando e fazendo a diferença na vida das pessoas do que propriamente em oração ou lendo a Bíblia. Jesus não era aquele cara fanático que ficava 24 horas por dia só lendo, estudando e se distanciava do mundo. Não, Jesus era um cara que estava com as pessoas, que fazia diferença na vida de quem estava perto dele. E a terceira coisa que a gente aprende olhando para a vida de Jesus é que essa comunhão prática, essa coisa do dia a dia, de fazer o bem, de influenciar na vida das pessoas, levava Jesus a ter uma experiência, uma comunhão muito profunda com o Pai. Jesus viveu coisas que, obviamente, nenhum de nós vai viver, mas a comunhão de Jesus era muito profunda. E em determinado momento, Jesus ele fala assim, é mais importante para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador, o Espírito Santo, vivendo em nós, vivendo conosco, faz com que o Pai, Jesus, o Espírito Santo e eu e você sejamos um. O Espírito Santo ele é responsável então por nos fazer viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida de união, de partilhamento dessas características. E quando a gente vive esse tipo de experiência, a gente começa a experimentar a realidade de Deus no nosso dia a dia. Cara, imagina o que é isso, cara. Imagina que coisa fantástica você viver esse tipo de experiência no seu dia a dia. E agora você deve estar se perguntando, mas Alan, então quais são os passos para a gente poder viver essa experiência? Obviamente que minha intenção aqui não é esgotar o assunto, né? Esse é um assunto muito amplo, mas eu vou falar aqui com vocês então 4 dicas para a gente poder começar a implementar esse estilo de vida no nosso dia a dia. O primeiro passo, a primeira dica para que a gente viva essa experiência de comunhão com Deus é entender que Deus é o ponto de partida, que isso não começa em mim. Quando você vai construir uma casa, ninguém começa construindo uma casa pelo telhado, certo? Pode até ser que exista, eu pelo menos nunca vi. A gente começa com o alicerce, com a base. E a base da comunhão com Deus é entender que Deus deu o primeiro passo, que não sou eu quem dou o primeiro passo. Se você está assistindo esse vídeo, isso foi porque de alguma forma o Espírito Santo te trouxe a assistir esse vídeo. Se eu estou fazendo esse vídeo, isso é motivado por algo que não vem de dentro de mim. A gente precisa entender que todo o impulso que nós temos em direção de Deus vem do próprio Deus. Foi Ele quem deu o primeiro passo em reconciliar a humanidade com Ele, que foi Ele quem deu o primeiro passo em descer do céu e vir aqui nos salvar. Então, tudo vem de Deus, que eu sou amado por Deus antes de ter amado a Deus. Essa é a base da nossa comunhão com Deus. E será que isso foi verdade na vida de Jesus também? Se nós pegarmos a Bíblia, Jesus ele diz que tudo que ele fazia, todos os milagres que ele fazia, ele não fazia dele mesmo, ele fazia do próprio Pai, por estar em comunhão, por estar em união, em ligação com o Pai. Então nem o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, viveu pelas suas próprias forças, ele viveu em comunhão com o próprio Pai. Jesus é o ponto de partida. Sem ele a gente não pode fazer nada. E o nosso objetivo aqui não é viver uma vida de comunhão com Deus para sermos melhores, para sermos bonzão, para dizer que, olha, eu sou super cristão, você tem que me seguir porque eu sou um exemplo. Não, não é essa a ideia. A ideia é realmente estar numa posição de humildade, de aprendizado e estar à disposição de Deus. Então, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo, e eu já até comentei isso no vídeo anterior, se você não viu, recomendo que você vá lá ver, fazer com que a gente tenha uma vida de oração mais autêntica e mais profunda com Deus. Muitos cristãos que estão acostumados com ir à igreja e com vários tipos de cerimônias, eu vou colocar cerimônias, cultos religiosos, eles estão acostumados com uma vida de oração mais formal, onde você normalmente pede e agradece, obviamente a gente tem que se dirigir a Deus com respeito, mas ao mesmo tempo sem perder a naturalidade. Por quê? Muitas vezes nós perdemos a nossa naturalidade para falar com Deus, deixamos de falar aquilo que de fato está dentro do nosso coração para
para, sei lá, em prol de uma formalidade que é desnecessária. Então, o segundo passo é que você seja autêntico, direto e específico com Deus, porque quando você é autêntico, direto e específico com Deus, Deus ele é autêntico, direto e específico com você. Se você não entendeu esse conceito, volta lá no primeiro vídeo que eu publiquei e você vai entender um pouco melhor essa ideia. E juntando esses dois primeiros conceitos, então entendendo que o ponto de partida é Deus, e entendendo que eu e você precisamos ter uma vida de oração mais autêntica com Deus, vem o terceiro passo, que seria nada mais, nada menos do que pedir para Deus te mostrar como viver essa comunhão prática no seu dia a dia. Perguntar para Deus, quais são as características que eu posso ter em comum com você? Quais são as características que eu posso ter, Deus, que vai fazer bem para as pessoas ao meu redor? Que você teria, que você faria se você estivesse no meu lugar, vivendo a minha vida, aqui nessa terra, nesse trabalho, com essa família, com as pessoas que eu vivo? O que você faria, Senhor Jesus? Conversa com Deus sobre isso, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar, porque Deus ele se revela a nós. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha esposa sobre isso e a gente pediu para Deus alguma pessoa para a gente poder ajudar, poder ser bênção na vida dela. E cara, parece que é assim, parece não, é um negócio sobrenatural, mas ao mesmo tempo natural, porque Deus convive com a gente, Ele é real, Ele é verdadeiro. E Deus começa a colocar pessoas e ocasiões onde você percebe que você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Dentro desse passo, eu te recomendaria a ter esse momento de oração com Deus e faz uma lista com 10 coisas dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Pensa no seu trabalho, pensa na sua faculdade ou curso, os ambientes que você frequenta e pensa em 10 formas que você poderia ser bênção para essas pessoas. Pensa em 10 formas que você poderia ser bênção para as pessoas que você conhece e para pessoas que você não conhece. Então, faz essa lista e talvez começa pela mais fácil. Escolhe uma, só uma, para você começar fazendo. E começa pela mais fácil. Ora a Deus sobre isso, eu tenho certeza que Deus vai te guiar nessa escolha, nesse momento, em tudo isso. E deixa aqui no comentário alguma coisa que surgiu, alguma dúvida, alguma preocupação, algum assunto, uma ideia que você tem sobre esse tema, pra gente conversar, compartilhar junto, tá certo? Se esse vídeo foi bom pra você de alguma forma, curte, compartilha com algum amigo, com a pessoa que você ama, num grupo da sua igreja, do WhatsApp, enfim, Facebook. Vamos espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa ter cada vez mais semelhança com o nosso Criador, ter mais comunhão com Ele, partilhar de características em comum e ter momentos a sós com Ele. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!